seja sobre estes, para o louvor e glória do teu nome só. Usa a nossa vida, Senhor, conforme convém ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que tudo seja conforme apraz ao Senhor. É para o louvor da sua glória que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar por gentileza. Por favor, abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. O nosso tema é obediência, amém? O quesito obediência, ele é algo maravilhoso que Deus tem um grande amor por ele. Mas não para que Deus venha a ir bem, mas para que nós venhamos a ir bem como igreja dele na face da terra. E essa obediência, ela deve abranger não somente os crentes, os cristãos, mas todo um povo, todo um ser humano, todo habitante da terra. E Deus, em sua graça, ele começa dizendo aí a Abraão, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Deixa eu só me encontrar aqui. Ele vai dizer assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e sê perfeito. Deus aparece ali a Abraão e diz essas palavras para ele, tendo como observação a obediência. Ele diz: anda em minha presença, ou seja, tenha comunhão comigo e me obedeça. Amém? E aí no versículo 9, Deus ele diz ainda mais a ele, dizendo assim, ó: disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Então, dizendo mais aqui a Abraão, ele diz: você também vai guardar. A palavra guardar e obedecer é a mesma coisa. E isso não somente Abraão ali, mas toda a semente, ou seja, tudo aquilo que saísse de Abraão nas gerações do povo israelita. Pastor, mas eu não tenho nada a ver com o israelita, eu sou brasileiro. Isso diz respeito também a mim, a você, a nós, população brasileira, população de outros países, isso mundialmente falando. Porque a minha salvação, a sua salvação, ela vem dos judeus. Amém? E quando Deus vem ali ao seu povo, diz o Senhor na sua palavra que o povo dele, o povo israelita, não o recebeu. Mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, aquilo que era um círculo israelita, porque eles não recebem, abre esse círculo, dando oportunidade a todas as nações do mundo a aceitarem a Jesus Cristo. E aceitando Jesus Cristo, aceita-se também o concerto de Deus, que é Ele, Jesus Cristo. E dentro desse concerto, Deus estabelece a obediência a todos. Amém? Em toda a extensão bíblica, Deus, em sua graça, ele faz com que nós venhamos a observar os desejos dele. Isso ele vai falar no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 3 a 6. Ele vai falar ali, advertindo o profeta, que ele está enviando o profeta a um povo desobediente.
Um povo de dura serviço, um povo que fará face feia, um rosto de nervoso quando ouvir a palavra da verdade no que diz respeito à obediência. Amém? Abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Ele diz assim, ó: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Se você for ler o texto e o contexto da palavra do Senhor aqui, Deus, quando trata com Samuel para falar acerca do rei Saul, Deus ordena pela boca ali de Samuel que Saul execute uma obra. Que o rei Saul vem executar uma obra. E essa obra teria que ter sucesso, não em Saul, mas sucesso dentro da obediência do feito a Deus. Mas Saul, ele resolve ter uma brilhante ideia em fazer parcial, ou seja, parte. E até mesmo em alguns pontos, ele deixa de ser parcial e passa a colocar vontade própria. Esse é um erro que praticamente 100% da igreja brasileira faz, no que diz respeito à liderança. No que diz respeito à liderança. E isso passado ao povo traz não vida, mas morte à igreja do Senhor. E aqui, Saul, ele faz parte daquilo que Deus ordenou, e até mesmo ele faz 100% a vontade dele, Saul. Amém? E Deus então envia o profeta novamente a ele ali, para falar: o que você fez, rapaz? Mas eu não fiz o que o senhor mandou? Eu fiz o que o senhor mandou. Fui lá, matei todo mundo, mas eu fiquei com o rei vivo aqui, o rei lá daquela terra. E eu trouxe também algumas coisas que eu achei interessante para adorar a Deus, para nós sacrificar a Ele. Tudo seria maldito pela boca de Deus ali. A palavra anátema quer dizer maldito. Então, tudo aquilo que Deus ordenou a Saul fazer, destruir, seria maldito. Era para ele fazer isso aí e ele não fez. Ele não fez. Porque ouviu a voz do povo e não a voz de Deus. Agora Samuel chega para ele e fala no versículo 23 aí: olha, Saul, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, ou seja, o insistir nisso, é iniquidade e idolatria. Porquanto tu, ou seja, você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aí entra a passagem de Davi, quando ele toma o lugar de Saul ali. O que nós temos que entender nesse ponto é que não sou eu, é que não é você, é que não é nenhum ser humano da face da terra, mas sim Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus, Ele teve que aprender a obedecer. Obediência e obediência de morte, para que nós viéssemos a ter vida. Quando o Senhor Jesus Cristo, em forma de mim, em forma de você em carne, Ele sente o peso da aflição,
sente o peso daquilo que ele ia passar, ele vai orar. E ele orando ali, no seu sofrimento, visto aquilo que ele ia passar, ele fala para Deus na oração. Ele fala para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Amém? Isso é Mateus capítulo 26, versos 39 e 40. Passa de mim esse cálice, essa taça desse amargo fel, sem que eu beba. Mas aí ele termina a frase dizendo: mas que faça-se a tua vontade, ou seja, obediência. A vontade de Deus teria que ser cumprida. Mesmo que para mim, para você, para nós, seja uma vontade impossível, mas isso é impossível. Eu vou ter que fazer isso aqui. Faça, irmão. Se é a vontade de Deus e se escrito está, faça, porque Deus tem propósito nisso. Ele diz: o que faço agora você não sabe, mas depois o saberás. Porque o que parece para mim, o que parece para você agora, pode ser coisa impossível. Fala: não, Deus não está nesse negócio, mas Ele está. Faça se escrito está. Amém? Pois assim o Senhor Jesus Cristo agiu, assim Ele o fez. Ainda que no final, Ele recebeu ali o túmulo na sua carne, Ele recebeu o túmulo na sua carne, mas ressurreto foi no terceiro dia, e agora está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por mim e por você. Amém? Mas Saul ali, ele não quis fazer a vontade do Senhor, ainda que loucura parecia. Ele quis fazer a vontade dele próprio. E por isso recebeu essa advertência. Eu pergunto: o que é que Deus precisa de fazer com a igreja brasileira para que a ordenança de Deus seja obedecida? Quando eu me converti, os primeiros passos ali, já na profissão de batismo, eu recebi a seguinte ordem: você vai ter que ser fiel aos dízimos e às ofertas. Falei: tá bom. Mas ao longo da caminhada, estudando a palavra de Deus nas madrugadas e orando e enchendo o saco do meu pastor da época em perguntas, porque é cheio de guarda-chuvas a nossa cabeça, a nossa mente, no que diz respeito à palavra de Deus. E ele, o meu pastor, me instruindo acerca, eu aprendi que não era bem assim. Que eu tinha sim que fazer aquilo, mas que eu tinha que muito mais obedecer a palavra do Senhor. Eu aprendi ali. E Deus me deu essa graça, cuja graça vos falo hoje. De que Deus, Ele se compraz, não em sacrifícios, mas em obediência. Amém? Porque Ele vai dizer no versículo anterior aí, ó. Ele vai dizer: então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Quer dizer, em parte ele fez. Ele destruiu os amalequitas, mas trouxe o rei. Não era para trazer o rei, era para destruir tudo. E aqui então ele vai e fala no versículo 21. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, ou seja, do anátema, daquilo que seria maldito, para oferecer ao Senhor teu Deus.
em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Olha só. Olha só. Você tem que ser assim, irmão. Você tem que devolver suas ofertas, seus dízimos. Mas você parou para pensar quantos dizimistas fiéis e ofertantes assíduos vão estar no inferno pela desobediência à palavra do Senhor? Jesus Cristo, na sua andança, ele disse: olha, assim vocês vão se assemelhar aos fariseus, porque eles dão o dízimo, e ele vai falando ali das ervas, né, aromáticas ali, são até temperos nos dias de hoje. Eles dão o dízimo até disso aí, mas o coração deles era desobediente à palavra do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse: vocês devem fazer estas coisas sim, mas não omitir as outras. Ou seja, vocês têm que devolver aquilo que é do Senhor, mas vocês não podem omitir as outras, ou seja, deixar de fazer as outras. Olha aí. Porque Deus, em sua graça, quando ele chama Moisés ao monte, ele fala: Moisés, vem aqui, eu vou mostrar para você do jeito que eu quero o tabernáculo. Eu quero assim, ó, assim, 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 assim e assado. E ó, atenta, ou seja, olha bem, porque eu quero desse jeito aqui. Desse jeito aqui. Está lá, Êxodo capítulo 25, versículo 40. O amado não está ali para postar lá, mas está lá. Êxodo capítulo 25, versículo 39, 40. Você parou para pensar se Moisés tivesse a brilhante ideia? Não, Deus falou azul, o azul escuro ele é um pouco... Eu vou colocar amarelo, que amarelo eu gosto. Para dar aquele... A hora que o sol bater assim, vai... Eu chamo de bel prazer. Bel prazer. Quando eu faço o que quero na obra, eu chamo de bel prazer, que deixa de ser prazer de Deus e passa a ser o meu prazer. E quão grande é a multidão de igrejas que já estão nisso, na síndrome de Saul, em fazer conforme sua própria vontade. Não é feito, irmão, a minha vontade na minha casa, não é feito a vontade sua em sua casa, nem sua nem de sua esposa. Não é feita a vontade dos seus filhos, não é feita a vontade do seu patrão. Em qualquer esfera da sociedade, não deve ser feita a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Mas no mundo hoje rege o quê? A vontade do homem. O povo hebreu, lá no Novo Testamento, já disse: olha, queremos ouvir voz de Deus e não de homens. Mas muitas vezes nós insistimos no erro em fazer conforme o nosso bel prazer. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, no livro de Salmos. Salmos capítulo 81. Salmos capítulo 81.
Deixa eu só achar aqui, tá? É o versículo 1-4. Salmos capítulo 81, versículo de 1-4. Ele vai dizer assim: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaude. Tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. Porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Amém? E aí, nós vamos entender o que ele está falando aqui. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que é a ordenança dele, Deus, que o povo israelita seja um povo festeiro, faça festa, que com um coração alegre adore ao Senhor. Ele está dizendo aqui, pode ser feito. Porque ele já começa dizendo aí, ó: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Tomai o saltério, trazei o adufe, a harpa e o alaude. São instrumentos. Tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. Porque isso é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Isso ele ordenou em Jacó para fazer. Mas não é para parar nisso. É para ser completo. Lembra que Deus lá atrás, ele disse a Abraão: anda em minha presença e ser perfeito, ou seja, ser completo. E para ser completo é necessário que haja uma obediência. Ninguém toma banho e lava só a cabeça. Não, você tem que lavar o corpo todo, inclusive os pés, e todas as suas partes, para que fique cheiroso. Assim Deus em sua graça diz, versículo 5, ordenou em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde houve uma língua que não entendia. Ele vai dizer, versículo 6, tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e te livrei, respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá, onde ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ele está dizendo aí, talvez você não entendeu, se você não entendeu, vem o diabo e te rouba, diz o Senhor. Ele está dizendo aí para você, irmão, que ele livrou as suas mãos dos cestos. O que é isso em Israel? Está falando do Êxodo. O povo de Deus era escravo ali. E com os cestos eles pegavam os tijolos para a construção dos ornamentos de Faraó. Há sofrimento sobre sofrimento. Ó, desgraça sobre desgraça. Coisa ruim sobre coisa ruim. E Deus está dizendo, olha, eu livrei vocês. Tirei vocês de lá. Eu livrei vocês, eu tirei vocês de lá. Amém? Ou, tirei de seus ombros a carga. Fala, mas o que tenho eu
no contexto e texto de Israel, israelita. Porventura Deus não tirou você do pecado? Porventura Deus não livrou as suas mãos do peso de servir a Satanás nas trevas? Porventura Deus não mudou a sua e a minha vida? Porventura Deus não trouxe-nos para perto, visto que nós estávamos longe? Porventura Deus não fez nós povo dele, visto que nós não éramos povo dele? Porventura agora você pode sorrir, o que dantes não poderia? É o que Deus está dizendo aqui. Ele me tirou, Ele te tirou você do Egito, da casa da servidão, onde habitava a cachaça, o vício das drogas, a prostituição, o adultério, a infelicidade e todas quantas situações diabólicas que o diabo tem colocado na face do mundo no que diz respeito a pessoas. Deus nos tirou dali. Milhares de bilhões de cristãos hoje na casa do Senhor, Deus os tirou de lá. E ele diz aqui ao povo de Israel, dentro da conclusão do versículo 13 aí, ó. Ele vai dizer, versículo 13 não, perdão, versículo 8. Ele vai falar assim, ó: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ele fala: ah, Israel, se me ouvisses, ou se vocês me obedecessem. Ah, Israel, se me ouvisses, ou se vocês me obedecessem, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, ou seja, o meu povo não me obedeceu. Às vezes nós perguntamos: nossa, mas por que sobrevém isso na minha vida? É claro que parte dos nossos sofrimentos é uma luta que eu e você temos que enfrentar, uma batalha que nós temos que enfrentar, para que nós venhamos a dar um salto mais alto, para que nós venhamos a cada dia se aproximar do nosso Deus, para que nós possamos obter vitória sobre o nosso adversário chamado Satanás. É lógico, mas também que muitos dos nossos problemas são causados pela nossa ignorância, pela nossa altivez, pela nossa soberba, pelo nosso eu, por nós querermos e desejarmos fazer conforme a nossa vontade, o nosso bel prazer. Isso dentro e fora da igreja. E Deus está dizendo: olha, Israel, Israel, se vocês me ouvissem, ou se vocês me obedecessem. Ele continua e diz assim, ó, verso 12, perdão. Pelo que eu os entreguei aos seus desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos, nós caímos, irmãos. Pastor, eu nunca caí. Caiu sim, irmão. Todos nós, 100%. Pastor, mas como é que o senhor fala isso? Todos nós, 100%. Se você não caiu no seu feito, você caiu aqui, ó, na sua mente, no seu intelecto. Porque os nossos pensamentos, eles voam como um pássaro, e é tão rápido que nós não conseguimos controlar. Mas a palavra de Deus nos dá o alívio, dizendo assim, que o justo, ou seja, aquele que é justificado pelo sangue de Jesus, ele pode cair 7 vezes, e nas 7 vezes Deus irá levantá-lo.
Mas entenda e compreenda o que ele diz aqui no versículo 12. Fala, então, já que você quer fazer o seu bel prazer, eu vou entregar você aos desejos do seu coração. É o que tem acontecido com a humanidade. Muita morte, muita vida regrada com as misérias de Satanás. Dentro da igreja, viu? Porque olhando lá fora é uma coisa, agora dentro da igreja já é surreal. Senhor, mas por que eu estou assim? E alguém diz, onde está o teu Deus? A palavra do Senhor disse assim, que alguém passaria e diria assim, mas por que esse povo está assim? E alguém responderia, por quê? Porque eles abandonaram o Deus deles. Ah, que situação. E abandonar a Deus significa não obedecer às suas ordens, os seus requisitos para que nós venhamos a viver, os seus requisitos para que nós venhamos a ter o bem e usufruir daquilo que Deus preparou para cada um de nós. Então ele diz, Israel, Israel, se você me ouvisse. Verso 13, se o meu povo me tivesse ouvido, ou seja, se o meu povo tivesse obedecido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno, e eu o sustentaria com o trigo mais fino, e saciaria com o mel saído da rocha. Eu convido você na sua casa a pesquisar sobre esses dois elementos, sobre o trigo e o mel, que sai das pederneiras, ou seja, das rochas. Isso é coisa fina. Quando ele fala o trigo mais fino, ele está falando de uma farinha peneirada no mais alto grau de peneira. Essa farinha ela vai sair pura. É o chamado 00. O padeiro conhece bem. Nós aqui que não temos muito recurso, nós comemos outro tipo de farinha. Mas essa farinha 00 é a especiaria. Ela faz com que a massa fique mais leve, devido à sua pureza, e tudo que sai dela é uma delícia. É o que Deus está prometendo para mim, para você, para nós, é o que Deus prometeu para eles ali. Por isso ele fala, Israel. E também diz, povo meu brasileiro, se vocês me ouvissem. E quando ele fala do mel, ele está falando não de qualquer mel. Está falando do mel que sai da rocha. Esse mel ele é livre das impurezas, porque ele é feito lá na rocha. Esse mel ele é livre daquilo que é adicionado, porque esse mel que tomamos aí ele é contaminado. Desde lá da apicultura, que ali eles fazem ali os caixotes. Desde lá ele já vem contaminado. Mas esse mel aqui, Deus está dizendo que é puro. É puríssimo. E com esses dois elementos, que abrange todo o resto no que diz respeito a tudo aquilo que é bom e maravilhoso que Deus tem para mim, para você, para nós, Deus deseja na sua vida, irmão, na nossa vida. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter obediência. E ele continua e diz aí, e eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Abra sua Bíblia aí, no livro de Lucas,
Alguém pode dizer, não, mas isso aí é Antigo Testamento. Então vamos para o Novo. Lucas capítulo 6, versículo 46. Presta atenção. Porque Deus, Ele não deu a palavra dEle. Ele não deu a palavra dEle apenas para aumentar o nosso conhecimento, não. Mas para resolver a nossa vida de uma vez por todas. Ele vai dizer aí, ó, no livro de Lucas capítulo 6, versículo 46, assim, ó. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? O nosso coração, ele é uma caixinha de surpresas, cuja palavra do Senhor disse que nós não o conhecemos. E muitas vezes ele nos leva a caminho que nós achamos que é bom, mas o final deles é morte, é destruição. Deus, Ele está dizendo assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e é verdade eu sou. Mas por que vocês não fazem aquilo que eu digo, aquilo que está escrito, aquilo que eu tenho ordenado a vocês? Por quê? Essa é uma pergunta que fica e que paira no nosso coração. E que muitos já têm escondido de você, irmão. Pastor, isso é. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O conhecimento é Deus. Então se a palavra do Senhor não é explanada a você, não é exposta a você, não é explicada a você, você não entendeu. Então se você não entendeu, você foi roubado. E se você foi roubado, deixou de ter Deus em você. E ele vai mais além, e ele vai falar também nesse mesmo versículo do sacerdote. Aquele que deveria te explanar, explicar, ensinar, corrigir, redarguir, abrir os seus olhos para com obediência. Ele não fez. Deus fala também, ó, você também eu rejeito, eu não quero você, e também não quero os seus filhos para me servir. Está lá escrito. Prestemos atenção, porque o Senhor Jesus Cristo está em letra vermelha aqui, na minha Bíblia, na sua também deve estar. Ele diz, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vai falar assim, ó, verso 47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto. Amém? Bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Prática. E eu só pratico aquilo ao qual eu obedeço. Eu não faço mais, mas muitos fazem academia. Até porque eu preciso de uma gordurinha. Eu preciso também de uma gordurinha. Mas muitos fazem. E se você não for obediente a praticar aquele exercício, nunca você vai emagrecer. De jeito nenhum. Ou você vai manter os quilos, ou você vai ficar acima do seu peso ainda mais. Então o instrutor já fala, ó, você tem que fazer isso, 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 isso. Ó, a instrução que é a palavra. Lá um instrutor material. Você vai ter que fazer isso, 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 isso. Aí você vai perder tantos quilos na semana, tantos quilos na quinzena, tantos quilos no mês. E de quebra, você vai ganhar um bíceps mais avantajado.
você vai enxugar aqui, os seus músculos vão aparecer, a sua coxa vai diminuir, a sua panturrilha vai... E assim segue o jogo, irmão. Deus não diz diferente, não. E muito mais excelente. Se em obediência eu cumprir todos os requisitos que ele diz aqui, a vitória é certa. Dentro e fora da igreja. No que diz respeito à minha vida cotidiana. A vida no meu lar. A vida no meu trabalho. A vida na rua. A vida dentro da igreja, a casa do Senhor. Quando nós pegamos um casal, a tendência do homem para agradar homens, a tendência do homem para agradar a homens, pega o sexo masculino e malha. A palavra de Deus não diz assim. Ela é faca, espada de 2 gumes, ou seja, 2 cortes. Ela vem no meio, pegando o homem e a mulher. É os 2 que devem seguir essa bula que o médico dos médicos receitou, para que o casamento venha a ir bem, para que os filhos venham a ir bem, para que a sociedade olhe para o lar cristão de uma forma diferente. Diferente. Deus, ele diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem aquilo que eu estou dizendo? Olha aí. Eclesiastes capítulo 12, é o verso 13. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Assim diz o Senhor, o nosso Deus: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda, ou seja, obedeça os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E quando está falando do homem, está falando da mulher também. Então, quando eu guardo, ou seja, quando eu obedeço, eu estou fazendo um dever a Deus. A igreja carece, a igreja brasileira carece de uma pregação mais profunda, de não um leitinho, mas um costelão assado, né, irmão Luiz? Uma coisa gostosa, uma picanha com 2 dedos de gordura, sabe? Um sopão bem encorpado com bastante mandioca, que é para sustentar. A igreja brasileira carece de uma palavra mais firme, para que se entremos nos trilhos, para que obedeçamos a palavra do Senhor. Em muitos lugares, Deus já não fala, porque adotaram o sistema de calar o profeta. Eu quero dizer isso, que quando o profeta se cala, quando ele deixa de falar, é aí que vem a tempestade. Porque quando Deus fala através da boca de um homem de Deus, Deus está dando oportunidade de remissão a milhares de bilhões. Olha só, ele vai dizer aí no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não é parcial como Saul, não. De todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha aí. Então, quando você, quando nós faltamos com a obediência, isso significa dizer que nós não amamos a Deus. Porque Ele está dizendo aqui: amarás.
Não, pastor, eu amo a Deus sim. Existe a palavra chamada conceitos. Bilhões de nós temos que rever os nossos conceitos. Quando se fala conversão, irmão, também lembra-se de transformação. É da água para o vinho, são duas coisas totalmente diferentes. É da negritude, da vida nas trevas, à vida na luz de Deus. Amém? João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 21. João capítulo 14, versículo 21. Aleluia. Ele diz assim, ó. 14, 21 mesmo? Não. É o 14, 21. João capítulo 14, versículo 21. Deixa eu só achar aqui, que eu vim com essa Bíblia hoje, ela é toda amassada, então, aleluia, depois eu pego. João capítulo 14, versículo 21. Tá. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou os obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Hoje nós temos aquilo chamado ciúme dentro das casas de Deus, no que diz respeito à igreja brasileira. Mas por que esse ciúme há? Porque muitas vezes 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6, uma meia dúzia de irmãos se levanta com grande sabedoria. E os outros olham e falam: mas peraí, eu também estou em Jesus? Eu também sou um homem de Deus. Mas, e o coração? Como que está o coração? Se aquela meia dúzia fez a diferença, é porque o coração deles está em Cristo Jesus, Ele os ama. E Deus, em sua essência, se manifestou a ele ou a ela, dando a riqueza, o teor da sabedoria. E por isso eles saem na frente. Essa não é a vontade de Deus, não. Porque a vontade de Deus é que não haja entre vós nenhum tolo, nenhum nécio. Ou seja, é para que todos venham ser de total sabedoria. 12 homens, 12 apóstolos, pessoas sem letras, chamado no Brasil hoje de analfabetos, leigas. Deus chama eles: vem você, vem você, vem você, vem você, vem você, venha. Derrama sobre eles a riqueza da sabedoria. De onde você folheia, você vem folheando desde Mateus a terminar nas cartas de Paulo. Você acha sabedoria extrema. Por isso eu quero que você entenda a manifestação do Senhor Jesus Cristo e do Pai Celestial em você, irmão. À medida que você e eu, nós obedecermos a palavra de Deus. Eu não vou falar sobre o futebol em si, mas eu vou te lembrar você. Talvez você não tenha a minha idade, não. Mas em 1981,
foi convocado a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Sabe o que o técnico fazia? Sentava no banquinho, colocava um chiclete na boca e ficava mastigando, olhando eles jogar. E o mundo inteiro, no que diz respeito às outras seleções, olhava e falava: o que é isso? O que eu estou vendo aqui? Chamado futebol arte. Tendo como maestro o Dr. Sócrates, Zico, Toninho Cerezo e outros mais ali. Preste atenção, igreja. O teu técnico se chama o Senhor Jesus Cristo. E você foi chamado, foi selecionado para que combata o bom combate dentro da obediência. Mas não obediência cega, mas com a visão do reino. Para que a glória de Deus seja sobre a sua vida. Primeira João capítulo 1, versículos 5 e 3. Diz o Senhor assim. 1 João, capítulo 5, versículo 3, diz o Senhor assim: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ele está dizendo aí o quê? Que este é o amor de Deus para com você, irmão, para comigo, para conosco. Que amor é esse? Que nós viemos aguardar, obedecer às Escrituras. Porque essa é a vontade de Deus, isso para minha e para a tua vida. Amém? E esses mandamentos, diz o Senhor, eles não são pesados. Mais pesado era a carga que eu e você levava, servindo a Satanás em meio às trevas. Não pense que é fácil você puxar aquele cigarro e entupir os seus pulmões de uma fumaça contaminada. Não pense que é fácil você sentar numa cadeira de um boteco às 8 e sair de lá às 3 da tarde, tomando aquela água suja e fedida. Porque quem vai suportar depois disso é a esposa em casa, o bafo e o cheiro. E os filhos vão sofrer a consequência daquele ato no que diz respeito a espancar. E se para o homem é feio, para a mulher ainda é mais horrível. Você nunca viu uma mulher bêbada? Pelo amor de Deus. Não pense que é fácil usar as drogas várias, que são várias. Você precisa de uma logística grande para praticar o adultério. Não pensa que é fácil. Você precisa de uma logística maior ainda e de uma determinação para que você venha prostituir-se. Porque você precisa ser chamativo, você precisa chamar as vítimas, na verdade são as mulheres. Então você precisa de uma logística incrível. Elas precisam de olhar para você e falar: não, esse é o cara, é com ele que eu vou. Por isso preste atenção que os mandamentos de Deus não são pesados. Mais pesado eram as cargas que nós levávamos. Aleluia. 1 João ainda, volta uma página ou duas, capítulo 2, versículo 4.
E eu quero terminar aqui. 1 João capítulo 2, versículo 4. Ele vai dizer assim, ó: aquele que diz, eu conheço, e não guarda, ou seja, não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. São palavras que pegam o nosso calcanhar. Mas o próprio Deus, ele diz, sou eu que faço a chaga, ou seja, eu faço em você, em mim, em nós, a enfermidade, a ferida, mas eu mesmo a ligo, ou seja, eu mesmo vou curar. Se ele fala, olha, que aquele que diz eu conheço Deus, olha, e não guarda, ou seja, não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Por isso a queda de Saul, por isso a destituição, o sair da cadeira de rei de Saul. E Deus falou, eu vou colocar na cadeira um homem segundo o meu coração, Davi. Olha o que ele vai dizer aí, ó, verso 5, mas qualquer que guarda, ou seja, que obedece a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Amém? E eu quero dizer assim, que se você obedecer a Deus, se o amor do Pai Celestial estiver em você, se Deus se revelar a você, a mim, a nós, você vai ter sérios problemas dentro e fora da igreja. Você vai ser perseguido, você vai ser odiado de todas as gentes. Se empregado, vão até te mandar embora, mas em todas essas situações, Deus está no controle de todas elas, e é Ele que lhes vai fazer prosperar, e a vitória, irmão, é certa, e a glória de Deus aperfeiçoada em mim, em ti, em nós, é certa, e o Deus de toda a glória, a cada dia, alumiará a sua vida, para que onde você quer, coloque a planta dos seus pés, seja abençoado. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra. Vamos nos colocar de pé, por favor. Eu não sei se passei, o reloginho que está desligado faz parte do progresso, mas tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença, em nome do Senhor Jesus, nós estamos, te exaltamos, glorificamos o Teu nome pela Sua palavra, Senhor. Assim nós lhe rendemos ações de graças e te adoramos por tudo que és. Nos ajuda, Deus, na nossa fraqueza. Pai, nos ajuda na nossa incredulidade. Senhor, manifesta a sua glória em nosso meio. Nós, como igreja tua, mundialmente falando, não só Brasil, Pai, precisamos do Senhor, do teu Espírito Santo, Pai. Ministra, Deus, a sua luz do nosso entendimento, que a sua glória, Pai, seja ela dentro da sua casa em especial, Pai. Porque como diz Eclesiastes 13, Pai, nós, Senhor, vamos dar conta de nossos feitos diante de Ti. Obrigado por esta palavra, Senhor, que precisamos de ouvir, não o que queremos ouvir, mas que precisamos de ouvir da Tua parte. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te exaltamos, glorificamos o Teu nome. Dá para nós um dia na Tua presença especial, Senhor, que nós estejamos debaixo das Tuas asas, protegidos, Pai, como o Senhor diz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.